Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui mais uma vez para as nossas devocionais diárias de todos os dias, para nos ajudar nessa caminhada diária com Deus. 365 dias com Deus. Todos os dias nós gravamos um vídeo levando uma palavra de encorajamento, de fortalecimento espiritual. E hoje nós vamos encerrar, as 2 primeiras semanas de janeiro, E também vamos encerrar aqui a sequência de devocionais no livro dos Salmos, ok? A partir de amanhã, se Deus quiser, a gente vai discorrer, nós vamos continuar as nossas devocionais, mas desta feita nós vamos estudar, nós vamos continuar aqui no livro de Gênesis. Então hoje nós encerramos aqui no livro dos Salmos, e hoje a gente quer falar sobre um coração íntegro. Então hoje é a nossa devocional de número 14, a segunda última semana, as 2 primeiras semanas de janeiro nós encerramos aqui hoje, também o livro dos Salmos, tratando sobre um coração íntegro, e fazendo também um resumo das nossas outras devocionais, tá bom? Então fique conosco, receba a palavra de Deus, será uma noite muito proveitosa de edificação para a glória do Senhor, tá bom? Então vamos ler o Salmo, Vamos aqui, encerrando aqui esse ciclo nos Salmos, no Salmo de número 119, no versículo 79 e 80, que nos diz assim: volte-se para mim, os que te temem, e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então, o salmista está fazendo uma oração diante de Deus, pedindo um coração íntegro, pedindo um coração que esteja inclinado para obedecer a Deus, de maneira que nós não sejamos envergonhados. Então, quando nós tratamos o nosso coração, quando nós examinamos o nosso coração, e a palavra de Deus desvenda e coloca diante de nós os nossos defeitos, as nossas falhas, nós precisamos correr para os pés do Senhor e pedir para que Ele crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto, de obediência, um coração puro, um coração que teme ao Senhor e que obedece os seus mandamentos. Então, tratando sobre esse tema, em meio a tudo isso que nós vimos nessas 2 primeiras semanas, sobre a disciplina de Deus, sobre a bondade de Deus, que nós temos uma herança, muitos outros temas, desde o dia 1º de janeiro, que nós estamos aqui trazendo as nossas devocionais, diante de todas essas palavras que vêm da parte de Deus ao nosso coração, nós não estamos sozinhos. Aqueles que temem também ao Senhor estão ao nosso lado. Então, nós temos várias pessoas, vários irmãos, a família de Deus no mundo inteiro, homens e mulheres que temem ao Senhor, homens e mulheres que são exemplo de fidelidade, homens e mulheres que são exemplo de integridade, de honestidade, homens e mulheres no anonimato, que nós nunca vamos conhecer aqui na terra, mas um dia nós conheceremos no céu, porque são muitos os eleitos, são muitos os salvos, aqueles a qual Deus escolheu, aqueles a qual Deus derramou o seu sangue para salvá-los, para resgatá-los. Então, a família de Deus espalhada em todos os povos, línguas e nações, nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas adversidades. Temos vários irmãos que até morreram pela causa do Evangelho, mas não negaram a fé. Nós temos então um irmão, quando nós temos algum irmão em disciplina, durante e depois, ele não deve ser abandonado. Então, quando nessa relação como família de Deus, quando nós nos deparamos com algum irmão que esteja cometendo algum ato falho, alguma coisa que esteja em desobediência, nós precisamos amá-lo com sinceridade, sim, repreendê-lo com amor, sim, mas jamais devemos abandonar aquele nosso irmão na fé que porventura esteja em pecado. Nós precisamos ter um amor sincero, precisamos aconselhar ele com amor, mas com sinceridade também, com verdade. Não adianta meias palavras.
Não adianta dizer para eles, para dizer para essas pessoas que apenas Deus os ama. É verdade que Deus os ama, mas é necessário uma palavra mais profunda de consciência, de arrependimento, para que também esses irmãos sejam despertados para se voltarem para Deus. Mas nós jamais devemos abandonar uns aos outros, que somos família de Deus, somos comparados a um quartel, e soldado não despreza, soldado não abandona outro soldado no campo de batalha. Mesmo ferido, devemos colocar no ombro e carregar o fardo uns dos outros. Isso eu estou se referindo à família de Deus. Eu não estou se referindo ao ímpio, ao incrédulo, ao impenitente, que não se arrepende, que não se volta para Deus. A esses, certamente, a essas pessoas, elas sofrerão um juízo severo de Deus. Eu estou falando de alguém convertido, de alguém que por alguma ocasião deslizou, caiu, mas quer se levantar. Precisamos nos unir em oração, amar o nosso irmão, e aí levantá-lo através da palavra de Deus. Tendo eles temor gerado no entendimento das Escrituras, eles devem estender a mão e ser mais uma demonstração da misericórdia de Deus enquanto estamos na disciplina. Então, ser disciplinado por Deus não significa que nós seremos jogados fora. Quando nós somos disciplinados por Deus, é porque Deus está tratando o nosso coração. Para quê? Para que nós tenhamos um coração íntegro. Então, essa relação de igreja como corpo de Cristo, nós devemos nos repreender mutuamente, nós devemos nos exortar mutuamente, e jamais nós devemos compactuar com o erro de ninguém. Mas devemos amar, devemos conversar com aquele irmão que está em falta, gerando nele a consciência de que ele precisa se voltar para Deus e precisamos orar por ele. E assim como Deus usou de misericórdia para conosco, assim como Deus usou de bondade para conosco, nós precisamos também usar de misericórdia, de bondade. Nós devemos demonstrar que somos espirituais no tratamento aos nossos irmãos que estão em um processo de disciplina, de correção. E aí, precisamos compreender o que diz lá em Gálatas 6:1, quando diz que você que é espiritual, quando vê o seu irmão em falta, perceba que o contexto aqui é da igreja, é de pessoas convertidas, é de pessoas que temem a Deus, não é aquele incrédulo, não é aquele impenitente que não se arrepende, que não abandona o pecado, é outro tratamento. A gente está se referindo a irmãos em Cristo, que caíram, que falharam. Então nós que somos espirituais devemos conduzi-lo ao arrependimento com amor e olhando para nós mesmos, para que também não caiamos em tentação. Porque a gente sabe, meus irmãos, que quando nós ajudamos pessoas em algumas áreas específicas, é como se isso voltasse para você em forma de tentação. Então precisamos vigiar também os nossos passos, os nossos caminhos, na proporção que ajudamos as outras pessoas. Então em Gálatas veja como Paulo ensina sobre as nossas atitudes para com o irmão em pecado. Para que devemos orar, devemos falar a verdade para o nosso irmão em amor, a fim de que ele se reconcilie, a fim de que ele abandone o pecado e juntos possamos conquistar aquele nosso irmão para o reino de Deus. E aí haverá uma festa no céu e o reino de Deus, o nome de Jesus será glorificado. É uma confrontação que busca a restauração. Não é uma repreensão só por repreender. E aquele que está exortando, ele não está fazendo isso porque se acha mais santo do que o irmão, mas porque naquele momento que ele está bem com Deus, está com uma capacidade espiritual de aconselhar, de ajudar e de exortar. E aí a gente deve exercer mutuamente esse aconselhamento. Mas essa confrontação diante do pecado do irmão tem que ter um propósito. E o propósito não é desprezá-lo, não é humilhá-lo. Não é fazer com que o irmão fique lá embaixo e eu em cima, porque não pequei, porque não errei, porque não falei. Não é esse o sentimento, mas é o sentimento de restauração. E quando o nosso irmão se restaurar, nós devemos celebrar, nós devemos se alegrar com ele e não ficar chateado porque o nosso irmão foi restaurado. Eu vou relatar para vocês aqui rapidamente, quando Deus me restaurou, alguns irmãos ficaram até tristes por causa da minha restauração, porque logo Deus começou a me colocar no púlpito de novo para me pregar a palavra.
sentar entre os ministros de Deus. Deus começou a abrir as oportunidades para mim. Aí teve irmãos que diziam, ele não é digno disso, eu não sou mesmo não. Mas pela graça de Deus ele me restaurou. E aí ele me deu o dom da palavra, ele me deu o dom da pregação. E eu não posso me calar, eu não posso me deter, eu tenho que cumprir o chamado de Deus. E isso serviu como exemplo para mim. E eu então ajudo outros irmãos, outros pastores, outros novos obreiros, para que eles cuidem do casamento deles, para que eles não caiam na tentação do adultério. Mas também muitos irmãos se alegraram conosco, muitos irmãos celebraram a restauração. Então é esse sentimento que tem que haver no nosso coração, de alegria, quando a gente vê o nosso irmão restaurado, quando a gente vê o nosso irmão arrependido, se voltando para Deus, confessando o seu pecado e abandonando. Então, levar os fardos pesados para que o outro vença a disciplina. Devemos levar o fardo uns dos outros. Como é difícil nós cumprirmos essa parte da Escritura, né, meus irmãos? Mas nós temos que cumprir porque é mandamento de Deus. Se verdadeiramente somos salvos, regenerados, transformados, nós precisamos levar a cargo o peso uns dos outros, em amor. Como o exemplo de Cristo que levou sobre si os nossos pecados, mas sempre com a sinceridade, sempre com o coração íntegro, sem fingimento, sem falsidade, meus irmãos, sem querer omitir o erro, mas confessar e deixar com a verdade da palavra de Deus, com os mandamentos, os preceitos santos do Senhor. Aí sim haverá restauração, haverá avivamento, haverá milagre, haverá transformação. Então devemos examinar a nós mesmos para levar as próprias cargas antes que elas nos derrubem. Então, na proporção que ajudamos as pessoas em várias áreas, devemos olhar para nós mesmos, porque também estamos sujeitos à queda, como o nosso irmão caiu. E juntos nos fortalecendo, orando uns pelos outros e pregando fielmente a Escritura e sempre intercedendo para que nós, como família de Deus, possamos ter o coração sincero, íntegro, fiéis a esse Deus que é santo, a esse Deus que juntou o seu corpo, e cada membro do corpo da igreja é importante, meus irmãos. Não existe membros mais importantes do que os outros. Existem responsabilidades, dons que Deus dá, alguns mais, alguns de menos, mas todos nós, nesse corpo, nós somos importantes, cada membro é importante e devemos tratar, cuidar, amar, orar e sermos verdadeiros uns com os outros. É isso que nos ensina as Escrituras. Finalmente, a maneira de prevenirmos a necessidade de encontrarmos Deus na disciplina é manter um coração íntegro diante da palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que se nós pudermos evitar a disciplina, a ira de Deus ser derramada sobre nós, é óbvio que nós devemos escolher o caminho da obediência. Nós não podemos nos acostumar a sermos alvo da ira de Deus e da disciplina. Nós precisamos, mas para nós evitarmos isso, nós precisamos andar em integridade, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos andar em pureza. Nós não podemos ser um crente mundano. Nós não podemos estar na igreja e ao mesmo tempo, meus irmãos, alimentando os nossos pecados prediletos no nosso coração. Não, Deus nos sonda, Deus nos conhece e Ele deseja nos purificar, Ele deseja nos libertar, Ele deseja que nós andemos em santidade, que nos conformemos à imagem de Jesus Cristo em nós. E isso só é possível se nós nos alimentarmos da palavra, se nós cumprirmos as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a leitura bíblica, a meditação das Escrituras, a adoração, o louvor, tem que fazer parte diária das nossas vidas, em todos os momentos. Precisamos estar ligados com Deus, lutando contra o pecado, fazendo morrer o velho homem, matar de fome essa natureza pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e brilhar como luz, levar o evangelho. Eu sei que muitos escândalos estão acontecendo, fica muito difícil das pessoas crerem nos cristãos, mas ainda há cristãos íntegros, mas ainda há cristãos sinceros, e que aí você seja desse grupo, dessa geração de homens de Deus, de mulheres de Deus. Então a prevenção em lugar de correção, a prevenção em lugar da correção, eis a receita da vida feliz e vitoriosa. A prevenção. O pecado não pode ser algo que nos alegra, que nos domina, porque nós já estamos mortos com Cristo e já ressuscitamos para uma nova vida. O pecado tem que ser acidente.
Vez por outra eu cometo alguma falha porque eu sou pecador, mas eu estou lutando em espírito, no poder do Espírito Santo para vencer e ter uma vida vitoriosa contra o pecado. Isso não significa que não podemos ser provados por Deus. Deus vai nos provar. Muitas coisas vão acontecer, nós seremos provados. Mas nós só seremos aprovados se tivermos um coração voltado para o Senhor em obediência. Ele ainda pode precisar nos purificar pelo fogo da tribulação, como ouro, cheio de impureza, mas o fogo das provas, das perseguições, das lutas, vai tirar toda a impureza do nosso coração. Deus nos prova, Deus nos leva para o fogo da aprovação, para nos limpar, para nos purificar como ouro, para que nós sejamos vasos de honra e não de desonra. Mas pelo menos não entraremos nele por um motivo de desonra, de desobediência a um Deus tão maravilhoso como esse que nós servimos. Então existem provações que são geradas pelo meu pecado, pelo meu coração, pela minha desobediência. Mas existem provações que é Deus me provando para me levar em lugares, para me levar em níveis de intimidade com Ele mais elevados, a uma maturidade cristã. Que nós sejamos provados não porque estamos em pecado, que nós sejamos provados por Deus porque Deus está nos moldando, porque Ele vai delegar responsabilidade a nós, e para isso Ele precisa nos preparar, precisa engrossar as nossas costas para as pancadas que virão, mas nós daremos fruto para a glória de Deus. Então a vida cristã é uma caminhada longa e difícil, tal como vemos exemplificado no clássico de John Bunyan, O Peregrino. Você precisa assistir esse filme, O Peregrino, de John Bunyan. Só colocar aí na internet você encontra. Você pode ler esse livro também, O Peregrino, que conta a nossa caminhada, a nossa trajetória. Não é fácil, é difícil, é cheio de luta, cheio de percalços no caminho. Mas Deus está conosco, a palavra de Deus nos sustenta. O caminho é estreito também, é acidentado e cheio de desafios. Essa teologia da prosperidade que ensina um evangelho fácil, não é o evangelho de Jesus Cristo. É difícil, tem uma cruz, tem um caminho. Mas nós devemos seguir vitoriosos. Nós devemos continuar enfrentando lutas por amor a Cristo, renunciando tudo que nos atrapalha, tudo que atrapalha a nossa caminhada cristã. E fazendo um resumo de tudo que nós aprendemos desde a nossa primeira devocional, caminhando aqui para o final, meu amado irmão, perceba, nessas 2 semanas, nessas devocionais, hoje é a devocional de número 14, nós aprendemos, primeiro, que Deus é o nosso Criador, fomos criados para a glória de Deus. Segundo, nossa vida pode ser exemplo e motivo de alegria para os outros, além de um alerta. Que nós precisamos ser exemplo. Nós devemos viver uma vida de exemplo em todas as áreas da nossa vida. Inspirar os outros a nos imitarem como nós imitamos a Cristo. Terceiro, a disciplina de Deus não é injustificada. Há um propósito de Deus quando Ele nos corrige. É isso que temos aprendido desde a primeira devocional até hoje. E quarto, o consolo de Deus nos ajuda em meio à disciplina. Deus não nos deixa só em meio às aflições, porque Deus está nos moldando, porque Deus está nos lapidando. Deus não nos entrega ao nosso próprio coração, porque aí daria tudo errado na nossa vida. Em quinto lugar, a humildade em buscar a sua misericórdia contrasta com a arrogância dos que nos prejudicam. Nós devemos ser humildes, reconhecer que somos dependentes de Deus e nos limpar, nos desarmar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade e caminhar aos pés do Senhor com o nosso coração contrito. Aí a graça de Deus vai nos manter de pé. E em sexto lugar, podemos contar com os nossos irmãos em meio à disciplina. Somos uma família, somos um corpo. Devemos orar uns pelos outros, devemos levar a carga uns dos outros e cumprir o evangelho que diz, ame uns aos outros. Esse é o evangelho, a marca do verdadeiro cristão. E em sétimo e último lugar, um coração íntegro é a melhor prevenção para não cairmos. Que Deus purifique o nosso coração. Então aproveite essa devocional e escreva sobre a sua vida, como a sua vida se encaixa nesse Salmo de número 119. Depois você pode até ler todo o Salmo número de 119. Você vai perceber a preciosidade dos frutos que a palavra de Deus gera no nosso caráter. Aviva o nosso coração, traz vida. Abra o seu coração diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo é soberano, ele vai trabalhar em você. Se você é dele, ele vai trabalhar em você. Então que essas devocionais
alcance o teu coração e desperte você para buscar a Deus. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar caminhando aqui. É 365 dias. Mas desta feita nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Gênesis, precisamente sobre a vida do homem da fé, do pai da fé, Abraão. Então que Deus te fortaleça, que Deus gere santidade no teu coração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo encerramento dessas 2 semanas, mas vamos continuar, Senhor, porque essa é a tua vontade. Então fortalece o meu irmão, limpa o coração dele, quebra todo o mal e nos disciplina, nos corrige, Pai. Mas que nós temos um coração obediente, Senhor, e que não seja necessário, Senhor, derramar a tua ira sobre nós, mas que nós então nos deleitemos em obedecer a tua palavra. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.